Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo nós vamos finalmente falar sobre modelos de negócios. Por que finalmente? Porque este tema já estava aqui para eu fazer há muito tempo e eu trouxe outros temas antes, até porque o Natal e não seria legal eu trazer este tema em dezembro, com o ano já finalizando. Então, este vai ser o primeiro vídeo de 2026 e eu estruturei algo bem legal para mostrar para vocês aqui e ajudar vocês a escolherem, a construírem um modelo de negócios que seja realmente sustentável no longo prazo. Para quem não sabe, eu sou formada em administração, então eu tenho conhecimento para poder dissertar sobre esse assunto com vocês, além de também empreender, o que é mais importante ainda. Antes da gente ir direto para a estruturação do modelo de negócios, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é modelo de negócios e o porquê que os empreendedores deixam isso passar tão batido e não estruturam um modelo de negócios antes de olharem para outras partes dos seus negócios. O modelo de negócios ele é muito importante porque ele ajuda você a olhar para a sua empresa como um todo e analisar o que tem chance de dar certo e o que pode ter chance de dar errado, ou que você precisa ter um olhar mais atencioso para não deixar que aquilo prejudique a sua empresa no longo prazo. Quando os empreendedores não olham para o seu modelo de negócio, eles têm grandes chances de construírem uma empresa que já começa falida. Com um modelo de negócios bem definido, como vocês vão poder ver aqui ao longo do vídeo, vocês diminuem drasticamente as chances do seu negócio quebrar no longo prazo. Para vocês verem como que é interessante a questão do modelo de negócios, eu trouxe aqui alguns dados para vocês sobre a taxa de fechamento de empresas no primeiro ano de atividade, segundo o IBGE. Microempresas, que possuem até 9 funcionários, aproximadamente 25% fecham no primeiro ano. 9% das pequenas empresas fecham no primeiro ano de atividade, as médias empresas, 8% fecham no primeiro ano, e as grandes empresas, menos de 5% fecham no primeiro ano. Por esses dados, a gente percebe que quanto maior a empresa, menor é a taxa de fechamento. E isso tem tudo a ver com o modelo de negócios, porque essas grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, elas possuem modelos de negócios mais sustentáveis do que esses 25% de microempresas que aparecem no mercado e acabam quebrando no primeiro ano de atividade. E se o modelo de negócios é tão importante assim, por que muitos empreendedores não olham para isso na hora de estruturar o seu negócio? O primeiro motivo é simplesmente por falta de conhecimento. Eles nem sabem que existe um modelo de negócio, então não tem como você olhar para algo que você não conhece. O segundo motivo é porque elas amam tanto a ideia que elas criaram, o negócio que elas criaram, que elas esquecem de olhar para o mercado e avaliar se aquela ideia, se aquele negócio, ele tem viabilidade para crescer no mercado, para ser aceito no mercado. O terceiro motivo é o empreendedorismo por necessidade. E quando você empreende por necessidade, você não tem tanto tempo para você ficar pensando em modelos de negócios, então as pessoas agem muito rápido e acabam olhando para modelos de negócios que não são sustentáveis, porque elas precisam obter uma renda rápida e então não tem olhar um modelo de negócio, as pessoas nem pensam nisso, elas olham a realidade que elas estão inseridas e escolhem pelo negócio que mais se encaixa naquela realidade. Segundo o GEM, que é a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo, em 2025, no Brasil, 60% dos empreendedores estavam empreendendo por oportunidade, o que é excelente. Grande parte dos empreendedores começaram suas empresas porque eles realmente queriam aquilo, não foi porque eles estavam precisando de uma renda ou por qualquer outra necessidade. Entre esses negócios que foram criados, nós temos mercadinhos, cerca de 160 mercadinhos são abertos por dia no Brasil, fiquei boba com esses dados. Padarias, a cada 6 minutos, uma padaria começa a funcionar nos bairros ou nas comunidades dos centros urbanos. Salões de beleza, mais de 800 mil empreendimentos que são responsáveis por 7 milhões de empregos. E farmácias, hoje no Brasil, mais de 124 mil farmácias estão em operação. Desses negócios que são criados, muitos operam com margens apertadas e possuem alta concorrência. Então, se eles não tiverem um modelo de negócio realmente bem estruturado, com diferenciação, com um bom controle financeiro, as chances de quebrar rapidamente, principalmente no que se refere às farmácias, às padarias e aos mercadinhos, a chance é grande. Eu estou colocando os salões de beleza como uma exceção, porque os empreendedores que investem em salões de beleza,
eles conseguem trabalhar com margens mais altas do que esses outros modelos de negócios, padarias, mercadinhos, farmácias. Modelo de negócios é a forma como sua empresa captura e entrega valor, tanto financeiro quanto social. No caso financeiro, mostra como a sua empresa gera receita, gera vendas. E no caso social, mostra como a sua empresa pretende ajudar os clientes com os produtos ou serviços que você oferece, que é a entrega de valor, a captura de valor. São as vendas, a forma como a sua empresa gera caixa, gera receita, e a entrega de valor é o que o seu produto ou o seu serviço proporciona aos seus clientes, que fazem eles olharem para a sua empresa e desejarem consumir o que você oferece. E muita gente confunde modelo de negócios com plano de negócios. E agora eu vou trazer essa diferença para vocês não confundirem. O plano de negócios, ele é construído a partir do seu modelo de negócios. Quando você estrutura o seu modelo de negócios, mostrando como a sua empresa captura e entrega valor, aí você passa para o plano de negócios. E nesse documento você vai abordar sobre aspectos operacionais, financeiros, de mercado. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, igual nos aspectos de mercado, vocês vão falar sobre público-alvo, concorrência, posicionamento. Nos aspectos operacionais, vocês vão falar sobre processos, atividades, logística, fornecedores. Nos aspectos organizacionais, vocês vão falar sobre estrutura de equipe, papéis e responsabilidades. E nos aspectos financeiros, vocês vão falar sobre custos, receitas, investimentos, projeções. Então, como vocês percebem, o plano de negócio ele é um documento muito amplo. E o modelo de negócios é um guia mais resumido sobre como a sua empresa captura e entrega valor. O jeito mais tradicional de estruturar o seu modelo de negócios, que é o que eu vou trazer para vocês aqui, é a partir do modelo Canvas, que foi criado por Alexander Osterwalder, que é um pesquisador e professor suíço. Esse modelo Canvas, inclusive, é o modelo que é ensinado na faculdade de administração, foi o modelo que eu aprendi a fazer quando eu cursei administração, e é o que eu vou trazer para vocês aqui, que, por sinal, eu estou deixando na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem tanto em PDF quanto em documento Word, a tabela do modelo Canvas, para vocês preencherem de acordo com as empresas, com os negócios que vocês estão idealizando. E agora eu vou abrir esse modelo aqui para a gente falar sobre cada um dos pontos que o modelo de negócios abrange. Coloquei para vocês o modelo e aqui eu coloquei para vocês o modelo Canvas, que é o seu negócio pronto para entrar no mercado com escala. O que é escala? É você construir uma empresa que não fica limitada ao seu bairro, à sua cidade, você construir uma empresa que consiga ter um crescimento exponencial, que ultrapasse os limites da sua cidade, do seu bairro e, em certos casos, até do seu país, dependendo do modelo de negócios da empresa que você for criar. E eu coloquei aqui para vocês, ó, que com o modelo de negócios, você não entra no mercado no escuro, sem saber para onde olhar. Você coloca um refletor, uma luz, nos pontos que precisa focar para validar o seu negócio, a sua ideia. Validar é quando você coloca a sua empresa no mercado e ela consegue seus primeiros clientes, e aí você percebe que há realmente aquela necessidade no mercado, que as pessoas realmente desejam consumir o seu produto, e posteriormente gerar escala, que é expandir a sua empresa para além da sua cidade, do seu entorno. O modelo Canvas, ele possui 9 quadrantes, e em cada um desses quadrantes a gente fala sobre alguns pontos específicos. O primeiro quadrante são os parceiros chaves, que são fornecedores, parceiros estratégicos, igual eu coloquei aqui para vocês a questão de micro-influenciadores que moram na sua região, que podem ser parceiros estratégicos para divulgar a sua empresa, divulgar os seus produtos, e apoios essenciais para operar o seu negócio. O que são esses apoios essenciais? No caso, podem ser colaboradores, às vezes a empresa vai começar só com você, mas você já pode deixar aqui no quadrante de parceiros estratégicos quais são os primeiros profissionais que você vai precisar contratar para a sua empresa, assim que ela começar a crescer. Um ponto que eu coloquei aqui nessa parte de parceiros estratégicos foi em relação aos fornecedores, para você ter muito cuidado com a escolha dos seus fornecedores, porque eles vão impactar diretamente no preço de venda dos seus produtos, porque é a partir dos seus fornecedores que você vai comprar produtos prontos para venda ou matérias-primas, e tanto num caso quanto em outro, o preço de custo desses produtos vão, consequentemente, influenciar no preço de venda. E você precisa ter um preço de venda competitivo no mercado. Às vezes, o seu preço pode ser mais elevado do que o da sua concorrência, mas aí você precisa ter uma boa narrativa
em torno do seu produto, e também as pessoas precisam perceber que há realmente um diferencial entre o seu produto e o produto da sua concorrência, porque se elas não notarem esse diferencial, elas vão optar pela empresa que vende mais barato. E os fornecedores também impactam quando você vai comprar a matéria-prima, vai fazer uma compra muito grande, até no prazo de pagamento. Então, você precisa ter esse, esse cuidado para negociar com os fornecedores o prazo de pagamento que seja mais viável para a sua empresa poder gerar caixa e você ter condições de pagar esse fornecedor. Então, às vezes, o fornecedor pode dar um prazo de pagamento de 30 dias, mas tem fornecedores que dão prazos de pagamento maiores, como prazos de 90 dias, de 120 dias. Então, depende muito do fornecedor. Vocês precisam olhar isso, porque isso ajuda também na geração de caixa, para você saber quanto tempo você tem para poder vender aquele produto, gerar caixa, e com o dinheiro do caixa, você tirar uma parte para pagar o seu fornecedor. O segundo quadrante são as atividades chaves. E aqui, nesse quadrante, a gente vai falar sobre as principais atividades que precisam acontecer para entregar a sua proposta de valor, que é um outro quadrante do modelo de negócios, que é para entregar o produto ou serviço que você está prometendo para o seu cliente. Nas atividades chaves, você vai colocar as principais atividades que a sua empresa precisa executar para ela estar em operação. E você pode colocar a produção ou a compra de produtos, a precificação de produtos, o marketing de conteúdo para a divulgação dos seus produtos ou dos seus serviços, as vendas, a gestão de fornecedores, a gestão de estoque. Então, você vai elencar todas as atividades que precisam acontecer para a sua empresa estar em operação, estar em funcionamento. O terceiro quadrante são os recursos chaves. E aqui, a gente vai falar sobre os recursos que são essenciais para o seu negócio funcionar. Pessoas, capital, marca, tecnologia, estrutura. Então, você vai elencar quais recursos a sua empresa precisa ter para ela estar em operação. Parece muito com as atividades chaves, né? Mas não é. Então, nesses recursos chaves, eu indico que vocês foquem somente naquilo que é realmente essencial para a sua empresa estar em operação, para o seu negócio funcionar. Por exemplo, o que a sua empresa precisa para começar a operar, para começar a funcionar? Ela precisa ter uma conta de Instagram, ela precisa ter X números de trabalhadores, ela precisa ter R$ 1.000 de capital inicial, ela precisa ter algum maquinário específico. Então, você vai especificar isso aqui em recursos chaves. Ela precisa para estrutura, por exemplo, ela precisa de ter um espaço físico para ela estar em operação. E se você for uma confeiteira, por exemplo, a sua estrutura, o seu espaço físico vai ser uma cozinha, e nessa cozinha você precisa de um gás, de um fogão, de uma panela, de utensílios para poder produzir os seus produtos. O quarto quadrante é a proposta de valor. E aqui, gente, vocês vão falar sobre qual problema a sua empresa resolve e por que o cliente escolheria a sua empresa e não a empresa do seu concorrente. Quando vocês forem estruturar a proposta de valor, foquem em entregar um benefício muito claro e também tocar na parte emocional. Linka as duas coisas, o benefício claro e a parte emocional. Aqui eu deixei um exemplo para vocês de um escritório de contabilidade. Eu coloquei aqui, assessoramos empresas para que cumpram suas obrigações tributárias sem pagar mais do que o devido. Isso é muito legal, esse é um benefício claro, porque as empresas hoje, se elas tiverem um escritório de contabilidade, uma contabilidade que não for muito boa, elas podem pagar impostos indevidos, gastar além do necessário, e se a contabilidade também não entregar algum serviço dentro do prazo, pode até correr o risco da empresa pagar alguma multa, alguns juros que não esteja dentro do programado. Então, precisa ter uma contabilidade muito boa. E é por isso que eu coloquei essa parte aqui. Cumpra suas obrigações tributárias sem pagar mais do que o devido, trazendo segurança e tranquilidade para a gestão financeira. A segurança e a tranquilidade são os benefícios emocionais. E, no caso, para um escritório de contabilidade, é excelente, que isso é o que o empreendedor procura quando ele contrata um serviço de contabilidade. Na questão emocional, ele quer segurança, que a sua empresa está operando dentro da lei, mas não pagando mais ou menos impostos do que o devido, e a tranquilidade de que tudo está dentro do padrão e que não corre o risco de passar por alguma preocupação lá na frente, algum problema com a Receita Federal. O quinto quadrante é o relacionamento com os clientes. Nesse ponto, você vai destacar como a sua empresa cria, mantém e aprofunda o relacionamento com o cliente. E, gente, isso é muito importante porque um cliente satisfeito, ele volta e volta com elogios.
e um cliente insatisfeito volta e volta com defeitos, e isso acaba impactando nos feedbacks negativos e fazendo as outras pessoas, os potenciais clientes, chegarem à sua marca e terem medo de comprar por causa dos comentários, dos feedbacks negativos. E nessa parte de relacionamento, vocês podem colocar como que a sua empresa vai fazer para manter esse relacionamento, criar esse relacionamento, aprofundar. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, como a presença constante nas redes sociais, por meio da produção de conteúdo, respondendo mensagens o mais rápido possível. Talvez a sua empresa, você já tenha até condição de trabalhar com inteligência artificial, mas de uma forma muito humanizada, saber o momento certo de quando entregar o atendimento robotizado e quando entregar o atendimento humanizado. Enviar presentes ou mensagens em dias especiais. A Magazine Luiza, se eu não me engano, faz isso, manda mensagem no WhatsApp, oferece algum cupom de desconto em dia de aniversário, por exemplo, e ter um atendimento muito cuidadoso em qualquer canal de vendas, tanto numa ligação, ou no WhatsApp, no Instagram, no e-mail. Então, ter um atendimento muito cuidadoso, o cliente se sentir ouvido a partir do seu atendimento. O sexto quadrante são os canais de vendas. E nesse ponto, você vai falar como o seu produto ou o seu serviço vai chegar ao seu cliente. E você vai destacar aqui as vendas, o marketing, a entrega e o pós-venda. Então, quais canais de vendas a sua empresa vai usar? Se ela estiver no início, e você for a única pessoa responsável por cuidar de tudo, não tente abraçar o mundo. Foque em poucos canais e com o tempo você vai expandindo. Você vai focar em canais que são imprescindíveis. Na maioria dos casos é o Instagram e o WhatsApp. E aqui também você pode destacar a parte logística. Se caso a sua empresa for um e-commerce, por exemplo, você pode destacar a parte logística de como esse produto vai chegar com o seu cliente através dos correios, ou você vai trabalhar com outras transportadoras. E também o pós-venda, que é extremamente importante. É um diferencial. O pós-venda é aquela pitada de sal que faz toda a diferença no atendimento. Então, você pode escolher como pós-venda um e-mail que você manda depois de 7 dias para o cliente receber o produto, ou um contato pelo WhatsApp, perguntando ao cliente como está sendo a experiência dele com o produto ou o serviço que ele está recebendo da sua empresa. Então, esse pós-venda é muito interessante, você pode colocar isso tudo aqui em canais. O sétimo quadrante é segmento de clientes. E aqui você vai estruturar quem são os seus clientes ideais, o perfil, o tipo de empresa ou de pessoa, as necessidades comuns. E eu coloquei aqui um exemplo para vocês, continuando com um escritório de contabilidade. No caso do exemplo aqui, eu coloquei profissionais de saúde que possuem consultórios próprios e faturam mais de R$ 20 mil por mês e não possuem tempo de administrar a parte financeira de seus negócios. Então, aqui eu especifiquei quem é o meu público-alvo, no caso, profissionais de saúde que trabalham por conta própria, que recebem mais de R$ 20 mil por mês, que essas pessoas precisam ter como tem uma receita, um faturamento um pouco mais alto, elas podem meio que desorganizar ali, não consigam sozinhas gerenciar. E a parte do tempo também, que não possuem tempo de administrar, ou talvez nem na questão, além da questão de tempo, não tem desejo de cuidar dessa parte burocrática também. Fora do modelo Canvas, vocês podem procurar traçar o público-alvo e a persona da sua empresa, dos seus produtos. Às vezes, a sua empresa vai ter mais de um público-alvo e mais de uma persona, e eles vão dar ainda mais detalhes sobre quem são os seus clientes. O sétimo quadrante é custos. E nos custos, você vai colocar, especificar os principais custos do negócio, fixos, variáveis, investimentos, despesas operacionais. Então, você vai elencar todos os custos que a sua empresa possui para estar em funcionamento. Custo fixo, por exemplo, aluguel. Custo variável, entra a conta de água, de luz, que é variável, a gente não sabe o valor que você vai pagar sempre. Um investimento, talvez num automóvel, apesar dele ser um passivo, mas ele pode entrar em certo momento como um investimento, porque você precisa do automóvel para realizar algum tipo de serviço, e outras despesas operacionais que a sua empresa precisa de lidar. E o nono e último quadrante é as receitas. Nas receitas, você vai destacar de onde vem o dinheiro da sua empresa, se é das vendas de produtos, de assinaturas, de contratos, de recorrência, de comissões. Então, você vai destacar de onde vem o dinheiro da sua empresa, quais são as suas fontes de receita.
E o ideal é que a sua empresa tenha mais de uma fonte de receita. Por exemplo, se você vende produtos, que a sua empresa tenha mais de um produto de destaque. Então, você precisa, o mais ideal é que a sua empresa não fique refém de apenas uma fonte de receita. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma loja online de vestuário feminino. Então, nesse caso, poderia elencar o site, a venda direta no 1 a 1 pelo WhatsApp, venda por e-mail, grupos VIPs no WhatsApp, vendas em marketplaces. Marketplaces, por exemplo, são a Shopee, a Amazon, o TikTok Shop. Então, esses são os 9 quadrantes que englobam o modelo Canvas. Esse documento vai estar disponível para vocês baixarem e preencherem de acordo com o negócio de vocês. E vocês elencando isso daqui, vocês vão conseguir olhar para o negócio de vocês e ver, observar em quais pontos ele está deixando a desejar, como na parte de receitas, se você tiver só uma fonte de receitas, ou talvez o custo inicial dele está muito alto e você não estava prevendo isso, ou talvez você não tinha até então uma proposta de valor muito clara, e aí a partir do modelo de negócios, você vai estruturar uma proposta de valor que seja convincente para os seus clientes e que vai ajudar você a estruturar as suas narrativas na hora da venda. E chegamos aqui na última parte do vídeo, onde eu vou destacar para vocês quais são os principais tipos de modelos de negócios. E aqui eu destaquei 6 para vocês. O primeiro modelo de negócios é o B2B, no caso é Business to Business. O B2B é quando a empresa trabalha, atende, possui como público-alvo outras empresas. Um excelente exemplo de uma empresa B2B são os escritórios de contabilidade. O segundo modelo de negócios é o B2C, que no caso é Business to Consumer, que são empresas que atendem consumidores finais. E aí a gente tem como exemplo essas empresas, essas grandes redes de lojas físicas como a Marisa, a Avan, a Riachuelo. Então essas empresas tudo atendem consumidores finais. O terceiro modelo de negócios é Business to Consumer. Esse terceiro modelo de negócios é quando a empresa trabalha com os dois, tanto com empresas quanto com consumidores finais. Um exemplo disso é o Mercado Livre. O Mercado Livre atende tanto empresas quanto consumidores finais. O quarto tipo de modelo de negócios é a economia colaborativa. Nesse caso, é quando a empresa trabalha como uma intermediadora de um serviço. E aqui a gente tem exemplos como o Airbnb, o Uber, a Elo7 também, que é uma plataforma voltada para artesanato. O quinto modelo de negócio é franchising. A franchising nada mais é do que franquias. E a gente tem vários exemplos aqui no Brasil, como a Natura, a Boticário, a Cacau Show. E o sexto modelo de negócio é SaaS, que são empresas que oferecem software como serviço. E esse software ele é acessado pela internet e oferece serviço de assinatura. Então, ela possui como fonte de receita a assinatura. E alguns exemplos de sites que a gente tem hoje são o Spotify, a Nuvem Shop, o Canva. E alguns desses modelos de negócios, gente, eles precisam de um capital inicial maior, ou seja, eles precisam de mais dinheiro para serem construídos, como é o caso da franchising. Se você for abrir uma franquia hoje, não é algo barato. Se você for abrir uma franquia da Cacau Show, da Natura, da Boticário, por exemplo, exige uma quantidade de dinheiro maior. Se você for, por exemplo, criar a sua própria empresa dentro do modelo de negócio SaaS, também não é barato para você criar. Essas empresas, por exemplo, de SaaS, elas contam muito com investidores anjo, que são pessoas que apostam nessas empresas quando elas estão começando, ganham uma parte, né, viram sócias dessas empresas e investem em capital para que os seus donos, os seus criadores, que eles passam a ser donos também, mas para que as pessoas tenham dinheiro, porque vamos supor, se você não tem dinheiro, aí você vai atrás de investidores anjo, e esses investidores entram como sócios da sua empresa, e aí você tem, através desses investidores anjos, capital para poder começar a construir a sua empresa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esse vídeo ficou muito longo, no final eu só vou fazer esse vídeo essa semana porque esse roteiro exigiu muito tempo e vai exigir mais tempo ainda para a parte de edição, mas eu espero de coração que ele ajude vocês a estruturarem um modelo de negócios
que vocês estão idealizando, escolherem negócios, empresas que sejam realmente lucrativas, que tenham viabilidade no mercado e que vocês consigam, no longo prazo, ter sucesso com essas empresas, com esses negócios. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de comentar aqui se vocês têm alguma dúvida ou se vocês têm algum ponto a acrescentar sobre qualquer coisa que eu citei ao longo desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.